Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal, vídeo novo de palpites aqui no canal. Hoje cenário diferente, estou em um Airbnb aqui na ilha de Boipeba, aqui na Bahia. Mas vamos que vamos daqui mesmo, fazer os palpites aí para a Série B do Campeonato Brasileiro aí, terceira rodada. Então, como de costume, vou fazer os palpites aí sem clubismo algum, né? Falar o que eu acho que vai acontecer em cada um dos jogos. Mas também vou falar para quem eu vou torcer ou não em cada um dos jogos, se eu vou torcer ou não, né? Então o primeiro jogo lá já começa com o jogo de maior interesse aqui nesse canal, que é o jogo do Atlético, né? Cuiabá e Atlético na Arena Pantanal. O Atlético conseguiu ganhar o último jogo do Criciúma, ganhou as duas partidas aí das duas primeiras rodadas, né? Líder do campeonato por enquanto. E o Cuiabá, o último jogo estava ganhando, seria líder também, junto com o Atlético, mas deixou o Avaí empatar aí, né? Acho que duas vezes, até por sinal, deixaram o Avaí empatar. Sendo no Pantanal, na Arena Pantanal, eu acho que eu vou estar ainda que o Atlético ganha. Vou estar 1-0 aí em cima do Cuiabá pro Atlético nesse jogo aí. Obviamente vou torcer pro Atlético. No Mangueirão, Paysandu e Chapecoense. Paysandu no último jogo perdeu pro Vila Nova e a Chape perdeu em casa pro Coritiba. Lá vem a Chape, primeira vez que a Chapecoense perdeu pro Coxa na Arena Condá, né? Mas perdeu. E nesse jogo aí, Paysandu e Chapecoense, os dois times aí também não ganharam nenhum jogo até agora. Dos dois jogos, perderam os dois, né? Tanto a Chape como o Paysandu. Nesse jogo aí, vou chutar um empate aí. Vou chutar 0-0 Paysandu e Chapecoense. Vou torcer para que empate mesmo, para os dois continuar lá embaixo, lá, para nenhum chegar perto do Atlético. Aqui sempre torcendo em função do Atlético, né? Avaí e Operário. O Avaí empatou ali, né, com o Cuiabá, estava perdendo duas vezes, conseguiu empatar. E o Operário estava ganhando do Goiás e deixou o Goiás virar em casa, lá no Germano Krieger, né? O Operário conseguiu deixar o Goiás virar o jogo. Eu ainda vou chutar que vai dar Operário esse jogo aí em cima do Avaí. Vou chutar 1-0 pro Operário lá na ressacada lá. Vou torcer para que empate o jogo aí também, ou para que o Operário ganhe. Das duas, tanto faz aí. O outro jogo lá no Couto Pereira, Coritiba e Novo Horizontino. Coritiba, que eu falei lá, conseguiu, né, a vitória em cima da Chapecoense aí, teve bastante comemoração aí na cidade, porque foi a primeira vitória em cima da Chapecoense, repercutiu nos jornais e tudo aí. E o Novo Horizontino também ganhou o último jogo, né? O Novo Horizontino ganhou do Volta Redonda por 1-0 em casa. Eu acho que nesse jogo aí vai dar um empate aí. Vou chutar um empate 1-1 Novo Horizontino, e vou torcer para empatar esse jogo aí também. Torcer para empatar esse jogo aí, ou para que o Novo Horizontino ganhe, né? Obviamente, qualquer um desses dois resultados aí tá bom para mim. Mais um jogo lá, agora um clássico, né? Ailé Pinheiro, na Serrinha. Goiás e Vila Nova, clássico goiano. Goiás conseguiu virar lá o jogo em cima do Operário, e o Vila Nova também ganhou o último jogo no Paysandu, 1-0 em cima do Paysandu no Serra Dourada. Esse clássico é clássico, né, como dizem. Eu vou chutar um empate, eu vou chutar 1-1 para esse jogo aí entre os goianos, e vou torcer pro Vila Nova nesse jogo aí. Heriberto Rince, Criciúma e Atlético. Criciúma que perdeu lá em Curitiba pro Atlético 2-1, e o Atlético não ganhou nenhum jogo até agora, tá lá na lanterna lá, o último colocado ali por critérios, né? Tem vários times que não ganharam ainda, mas ele tá em último por critério. Esse jogo aí, Criciúma e Atlético, lá em Criciúma, eu acho que dá Criciúma. Vou chutar 2-0 pro Criciúma em cima do Atlético, e vou torcer para que dê um empate também, ou para que o Atlético ganhe para segurar o Criciúma. Cadê o Criciúma? O Criciúma tá com quantos pontos ali já? O Criciúma também, coitado, não ganhou nenhuma, então vou torcer para os dois empatar aí. Eu torcer justamente para dar um empate no jogo aí. Criciúma e Atlético são dois times também que não ganharam nenhum jogo até agora. Também só teve dois, né?
CRB e Volta Redonda. O CRB tá junto com o Atlético na liderança, ganhou os 2 primeiros jogos. E eu acho que vai ganhar isso aí também. Vou estar 1-0 para o CRB em cima do Volta Redonda, lá no Rei Pelé, em Alagoas, né? Vou estar 1-0 e dessa vez vou torcer para o Volta Redonda ganhar aí para tirar já o CRB ali das cabeças, para segurar o CRB que está junto com o Atlético. Botafogo e Remo. Botafogo, o último jogo empatou com o Atlético Goianiense, um bom resultado, né? E o Remo ganhou do América, excelente resultado também no Mangueirão. O Remo ganhou de 2-0 do América. Remo está em sexto com 4 pontos, ganhou uma, empatou outra. Eu acho que esse jogo aí tá com cara de dar um empate também. Vou estar 0-0 Botafogo e Remo. Vou torcer para que dê um empate mesmo. Por enquanto vamos no empate. Ferroviária e Atlético Goianiense, Fonte Luminosa, a casa da Ferroviária. Eu acho que dá Atlético Goianiense esse jogo aí. Vou chutar 2-0 pro Atlético Goianiense. Ferroviária tem 2 pontos, então empatou os 2 jogos. Vou torcer para que dê mais um empate aí nesse jogo, ou para que a própria Ferroviária ganhe do Atlético Goianiense. Último jogo então no estádio Independência, Arena Independência, América e Amazonas. América, último jogo, perdeu, né, pro Remo, e o Amazonas empatou com a Ferroviária, que a gente acabou de falar. Esse jogo aí, América e Amazonas, eu acho que dá América. Vou estar 1-0 pro América. Vou torcer para que dê um empate ou para que o Amazonas ganhe aí para segurar o América. Então vamos conferir que eu acertei, que eu errei na última rodada da Série B. Série B bastante imprevisível, super equilibrada, né? Foi meio difícil aí os resultados da última rodada aí para mim. Errei bastante. Mas começando lá, então, falei que o Atlético ia ganhar do Criciúma, falei que ia ser 1-0. Mas deu 2-1 pro Atlético, então acertei parcialmente o resultado. Falei que o Cuiabá ia ganhar de 1-0 do Avaí, deu 2-2, errei. Falei que a Chape ia empatar com Curitiba por 1-1, o Coxa ganhou de 2-1, errei. Vila Nova e Paysandu, falei que ia dar um empate 1-1 e deu 1-0 pro Vila, né? Errei também. Amazonas e Ferroviária, falei que o Amazonas ia ganhar de 1-0 e deu 0-0, errei também. Novo Horizontino 2-0 em cima do Volta Redonda, eu falei que ia dar, mas deu 1-0, acertei parcialmente. Falei que o Operário ia ganhar de 2-1 do Goiás, perdeu de 2-1, deixou o Goiás virar, né? Acertei o resultado, mas invertido, então errei. Remo e América, falei que ia dar um empate de 0-0 e o Remo ganhou de 2-0, errei. Atlético e CRB, falei que o Atlético ia perder de 1-0 do CRB e perdeu de 2-1. Então acertei parcialmente. E o último jogo lá, Botafogo e Atlético Goianiense, falei que o Atlético Goianiense ia ganhar de 2-0 e deu um empate, 1-1. Então acertei só 3 resultados de 10 aí, acertei parcialmente ainda. Então, galera, obrigado por assistir. Hoje cenário diferente, tô aqui na Bahia, né, galera? Então logo aí voltamos ao normal. Então até o próximo vídeo, se inscreva aí no canal, valeu, um abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.